Nesse vídeo vamos falar sobre a derrota do anticristo. No final do período da grande tribulação, Satanás congregará muitas nações no lugar chamado Armagedon, sob o comando do anticristo, e guerrearão contra Deus e o seu povo numa batalha que envolverá o mundo todo. Mas a Bíblia, através das visões do profeta Daniel e do apóstolo João, também nos diz que ele será derrotado. Daniel, capítulo 11, versículo 45, diz assim: armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Apocalipse 16, 13, 14 e 16 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Quando tudo isso acontecer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo, seus exércitos e todos os seus adoradores, os portadores da marca da besta. Apocalipse 17, 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse 19, 20 e 21 diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada e que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Os teólogos são unânimes em afirmar que Satanás é invejoso. Assim como existe a tríade divina, composta pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás também criou a tríade do mal, ele próprio, o anticristo e o falso profeta. Vamos falar agora do reinado milenar de Cristo na Terra. Em seguida a esses acontecimentos, Satanás será preso e Cristo estabelecerá o seu reinado de 1000 anos sobre a Terra. Apocalipse 20, versos 1 a 6 diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, por ocasião da grande tribulação. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da besta na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O profeta Isaías, cujo ministério durou mais de 50 anos, aproximadamente no período entre 740 e 687 a.C., falou sobre as características desse reinado de 1000 anos. Isaías 65, 20 a 25 diz assim: não haverá mais nela, na terra, criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles.
e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos falar agora da derrota final de Satanás. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos falar agora sobre o juízo final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos falar agora do novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E Apocalipse 21, 7 e 8 diz assim: O vencedor herdará todas as coisas. Eu lhe serei por Deus, ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O nosso Deus, através do profeta Isaías, fala sobre esse reino posterior ao juízo final. Isaías 65, 17 e 18. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Finalmente, um alerta. Deus, pela sua eterna misericórdia, nos dá a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados, de aceitarmos o sacrifício feito por Jesus, de selarmos essa decisão pelo batismo nas águas. Tomada tal decisão, o Espírito Santo virá habitar em nós, e o próprio Jesus nos diz que aquele que nele crê pode fazer as mesmas obras que ele fez. Ensinamentos, curas, libertação de endemoniados e até maiores. Isso está em João, capítulo 14, verso 12. Ele nos pede para seguirmos os seus ensinamentos e nos promete livramento no arrebatamento antes da grande tribulação, e também após o juízo final, de vivermos eternamente com ele. Ele é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de fazermos a escolha, o céu ou o inferno internos. Aqui terminamos esse estudo sobre a escatologia bíblica. Espero que tenham gostado, aqueles que chegaram até o fim. Deus abençoe a todos. Amém.